O bom soldado de Cristo. Bom dia a todos, no nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós possamos receber instruções dele para vencermos as nossas batalhas. Paulo, escrevendo a Timóteo no 2º capítulo, primeiro verso, ele diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Bem, nós temos batalhas. Israel teve batalhas. A batalha de Israel era para conquistar um prêmio natural, a terra, que o Senhor Deus tinha prometido a Abraão e a sua descendência. E como descendentes naturais de Abraão, eles lutaram para conquistar aquela promessa. E eles, depois de muitos anos como escravos, saíram em busca daquela terra, juntamente com Moisés e uma grande multidão. Atravessaram o deserto para chegar a Canaã. E com Josué tomaram posse daquela terra. E eles lutaram, e por muitos anos venceram inimigos. E quando eles obedeciam, eles eram invencíveis. Não importava o tamanho que era o inimigo. Quando eles estavam obedecendo a Deus, eles venciam. No primeiro livro de Samuel, capítulo 14, verso 6, nós encontramos que ali Israel, conjuntamente com, naquele tempo era Saul, o rei, estava lutando contra os filisteus. E Jonas, eles estavam tanto encurralados ali pelos filisteus, e Jonas disse ao seu escudeiro: Passemos à guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então vejamos que Deus não precisa de uma multidão para vencer outra multidão. Ele sempre deu prova disso. Ali naquelas batalhas físicas, Velho Testamento. Veja o que disse Jonatas, filho de Saul, ao seu escudeiro: Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então nós conhecemos a história daquele povo, mesmo depois que estavam ali assentados em Canaã. Eles estavam ali e nós vimos sempre que os juízes se levantavam,
para livrar Israel quando eles desobedeciam, quando eles transgrediam, e levantava juízes. E quando era multidão, era uma multidão, então na maior parte Deus reduzia aquele número de combatentes, para que então a glória fosse dele. Nós encontramos isso com Davi, vencendo o gigante. Deus sabe como fazer todas as coisas. E quando eles obedeciam, eles eram invencíveis. Agora, no nosso caso, nas nossas armas, ou as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Porque a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra sangue. A nossa batalha, ela é interior, é conosco mesmo, é para que nós possamos nos sujeitar aos mandamentos de Deus, é para que nós estejamos na vontade de Deus. Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Estão vendo aí qual que é o nosso adversário? O nosso conflito não é para vencer, para conquistar a terra. Ali era, e Deus era com eles. Quando foi Gedeão que ia para a batalha, vocês conhecem a história. Era 32.000 soldados, mas que chegaram à frente da batalha eram apenas 300. Deus deixou apenas 300. Que para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Às vezes você está aí sozinho, destemido. O primeiro passo é você estar destemido. Os medrosos que voltem, os imprudentes que voltem. Assim foi a ordem que Deus deu para que Gideão fizesse. Porque eu vou usar os corajosos, os destemidos, não importa se os midianitas são como a areia da praia, são incontáveis, são inumeráveis. Eu só vou precisar de 300. Agora, vejamos se hoje nós fazemos parte dos 300. Analise se nós fazemos parte dos 300 ou dos milhares. Mas a Bíblia ela sempre se repete. Mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As fortalezas de Satanás. Está em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Então nós temos a batalha contra nós mesmos. Você encontra em Romanos capítulo 7. Eu tenho que lutar contra os meus próprios desejos, os meus próprios afãs. E Paulo diz no versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. O pecado, nós nascemos assim. Eu tenho que lutar contra o pecado, contra os meus desejos, para que então eu possa me tornar vencedor. Primeiramente, vencer a mim mesmo. Para que então eu possa vencer a Satanás. Porque nós não temos inimigos visíveis.
Não, não é o vizinho, não é o fulano ali, não é a fulana, não é esses os nossos inimigos, não são estes os nossos inimigos. Os nossos inimigos são invisíveis. É o nosso ego, são as nossas paixões, são os nossos desejos, os nossos argumentos, a nossa incredulidade, são os nossos inimigos. Pois Efésios 6,12 nos diz assim: não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. É onde se dá essa batalha, é onde nós estamos pelejando. Então nós devemos ser instruídos para vencer. Os soldados são instruídos. Se sai soldado aí para a batalha sem instrução, não importa o tamanho da arma que ele tem, a potência da arma, se ele não sabe usar aquela arma, o que vai adiantar ele? Com aquela arma poderosa, se ele não sabe como usá-la, ele tem que saber usar. E nós temos a maior arma de todas, para abalar os alicerces do inferno, para combater o bom combate. E Paulo dá a instrução, ele estava dando essa instrução a Timóteo. Ele deu também no primeiro capítulo da primeira carta ao Timóteo: esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate. Eu estou deixando as instruções. Jesus deu instruções aos seus discípulos, instruiu-os, depois falou: fiquem no cenáculo até serem revestidos do poder que sobre vós há de descer. O soldado tem que ser instruído para enfrentar o inimigo. Tem que ser treinado na palavra hoje. Lá em Israel eles eram treinados a usar a espada, eles eram treinados a usar a lança, o escudo. Ora, mas Paulo nos mostra o nosso armamento. Paulo nos mostra a armadura completa, está em Efésios 6. A armadura a qual nós temos que ter conosco. A nossa batalha, ela é espiritual, os nossos inimigos são invisíveis, porque não temos que lutar contra a carne, portanto devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para permanecermos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tomar a armadura de Deus para resistir no dia mau, para quando a tempestade vier, quando a contradição vier, permanecermos firmes. Quando as dificuldades surgirem, estaremos então instruídos. Paulo diz: eu sou instruído, sei muito bem a ter fartura, sei muito bem a ter escassez. Isso quer dizer, eu sei quando enfrentar a mim mesmo, quando tudo estiver na bonança, quando tudo estiver na tempestade, quando eu tiver fartura e quando eu tiver escassez. Porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Devemos estar revestidos desta armadura, tomar a armadura de Deus. Vamos cingir os nossos lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Tomamos o escudo da fé para poder apagar os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação, proteger-nos desses pensamentos vulgares, pensamentos da incredulidade,
tomarmos essa espada do Espírito, é a palavra de Deus, essa instrução deixada por Paulo para que o jovem possa vencer, para que o pai, a mãe, o ancião, a criança possa vencer. Na batalha desta vida, sejamos valentes, destemidos, corajosos. Mas tem uma coisa que é tão importante, muito importante, o verso 18 de Efésios capítulo 6. E orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiai nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orai uns pelos outros para que sareis. Oh, meus irmãos, estamos neste conflito espiritual, nesta batalha espiritual, mas não estamos desarmados. Temos a palavra de Deus, e esta palavra de Deus, ela nos mantém firmes, sem retroceder. Estamos vencendo esta batalha através do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Em nome de Jesus Cristo, Deus te dê ânimo, Deus te dê vigor, essa instrução que a palavra te dá para você permanecer firme, sem retroceder. Em nome de Jesus Cristo, abençoado seja o vosso trabalho, o vosso pão, a vossa vida. Amém, Senhor. Amém.